Muito bem, dando continuidade à nossa série de estudos sobre a aliança eterna do Criador dos céus e da terra, fazendo uma breve recapitulação. Nós vimos nos últimos dias algumas alianças que se intercomplementam. Na primeira aliança, nós vimos a aliança do Criador, onde ele estabelece o sinal de bênção sobre toda a criação. Veja, sinal de bênção sobre toda a criação. Um selo de finalizar sobre tudo que ele havia anteriormente, dia após dia, declarado que era muito bom. Não é isso mesmo? Nós vamos lá para o Gênesis e nós vamos ver ali que a cada dia, a cada final, na criação, ele declarava que via e que aquilo era bom. Aquilo era bom. E isso faz uma ligação com o próprio Criador, quando o próprio Cristo diz que não há nenhum bom senão ele, senão ele. Então nós temos uma ligação do Criador com as suas obras criadas, num padrão de bondade, um reflexo do seu caráter, do seu ser. Então ele ali estabelece uma aliança com a humanidade, representada naquele momento pelos primeiros pais, por Adão e Eva. E essa aliança está representada ali pelo dia que coroa todas as obras criadas que são boas. O Criador descansa nesse dia, no sétimo dia, ele santifica, e a palavra santificar, o sentido da palavra santificar é separar para um propósito é, específico, para um propósito sagrado. E ele também abençoa, traz uma bênção especial sobre este dia. Então, nós vemos as bênçãos de santificação e reconhecimento ao Criador nessa primeira aliança que é feita. E então nós vemos que a partir dali é dada a ordem de Gênesis 2,17, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Nós temos uma ordem explícita do Eterno, do Altíssimo, Yahvé. A árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Então, não comer era um sinal de obediência. Então, mais uma vez, lembrando dos elementos da aliança. Você tem uma aliança, você tem o estabelecimento de uma ordem, de uma ordenança, e você tem um sinal também que está inerentemente ligado àquela aliança. E o sinal aqui era não comer. Era este sinal que apresenta o cumprimento da ordem positiva de não comer da árvore por parte de Adão e Eva. Este é o sinal da, da obediência. Comer era o sinal da desobediência. Nós temos depois a segunda aliança, como nós vimos, e nesta segunda aliança é uma aliança que, na verdade, é uma aliança que está ali ligada com a primeira, porque é uma aliança do Criador com o dia e com a noite, que são as leis fixas, que regem tanto o Sol no seu ciclo de todos os dias, do pôr do Sol ao pôr do Sol, e também rege a Lua no seu ciclo de 30 dias, iniciando com a Lua nova. Nós vimos isso. Esta é a segunda aliança, nós vimos o texto lá de Jeremias que fala sobre isso. Na terceira aliança, nós temos o arco, chamado arco-íris, o arco de Deus nas nuvens. Ele é o sinal da aliança. Nós temos uma aliança, e a aliança é: não destruirei mais a terra com uma inundação. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Essa foi a aliança. O sinal da aliança é o arco. Então, nós vemos esse padrão se repetir em todas as alianças. Nós temos uma aliança e nós temos um sinal da aliança. Gênesis 9, 12 a 17, nós temos um sinal da aliança. E ele então apresenta o arco nas nuvens. Este é o sinal da aliança entre mim e toda a carne que existe sobre a terra. Noé representa aqui, mais uma vez, toda a carne e as sucessivas gerações que haveriam de viver sobre a terra. Terceira aliança. Na quarta aliança, agora, nós encontramos uma aliança em que Abraão, Isaac e Israel e as gerações futuras haveriam de ter o Altíssimo Criador como seu único Deus. E esta aliança também estava relacionada a um sinal. Qual era este sinal? Este sinal é a circuncisão. Gênesis 17, 11 fala: circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isto é o sinal da aliança entre mim e vós. Por isso que todo israelita, ao oitavo dia, deveria ser circuncidado. Aquele que não fizesse isso estaria quebrando aquela aliança.
Então, a circuncisão é o sinal da aliança, chamada aqui aliança perpétua. Então, isso aqui fica bastante claro. E o interessante é que Ismael também, ele estava junto a esta aliança. Ele também foi circuncidado. Ele foi circuncidado, mas através dele, não seria através dele que as promessas haveriam de acontecer. Isso é muito interessante. Não seria através dele. A minha aliança, Gênesis 17, 21, eu estabelecerei com Isaac, não com Ismael. Ele seria abençoado, mas ele precisaria vir morar nas tendas de Isaac, digamos assim. Assim como tem aquela bênção lá de Noé, quando fala de Sem e Jafé, um habitando nas tendas do outro. Não sei se você já prestou atenção nesse texto lá. Um habita nas tendas do outro, representando o povo abençoado com as bênçãos e todas as outras nações que vêm participar destas bênçãos. Então, fica bastante claro isso aqui, essa bênção. Ismael, ele foi circuncidado. Ismael foi circuncidado até antes do que Isaac, porque ele é mais velho. E então, essa aliança ali feita entre Abraão, Isaac e Israel não era a circuncisão. A aliança não é a circuncisão. A circuncisão era apenas um sinal da aliança. Hoje nós vemos que esta aliança, vamos dizer assim, ela se desdobrou não mais num pacto exclusivo com a casa de Israel ou com a casa de Judá, apenas por uma linhagem de sangue, como era até a vinda de Cristo, a vinda do Messias. Hoje nós temos o Israel espiritual, que recebeu promessas muito mais superiores. Então, os gentios hoje, eu, você, se você é um gentio, se você não nasceu em Israel, você não é obrigado a se circuncidar. Você não é obrigado a se circuncidar. Não é isso que vai sinalizar a sua participação na aliança no sangue do Messias. Isso vai ficar claro, né? Em Atos, capítulo 10, capítulo 15. Então, Romanos 4, 11 e 12, Paulo vai falar disso, né? Do sinal da circuncisão, que naquele momento, quando aconteceu lá com Isaac, ele era um selo de fé, um selo da justiça de fé. E ele teve essa fé ainda circunciso. Então, isso significa que hoje, aquelas pessoas que ainda não faziam parte do povo de Deus dos últimos dias, desse povo que Deus está trazendo, desse povo que Deus está tirando do sistema religioso, dos enganos espirituais, de todos os lados, Deus está trazendo essas pessoas pela fé. Deus está trazendo essas pessoas pela fé. E essas pessoas, através da fé, então, é que irão receber um novo sinal que substituiu a circuncisão. Existe um novo sinal que substitui a circuncisão. E então eles podem receber a imputação da justiça. Romanos 4, 11 e 12, Paulo fala sobre isso. Então eles poderão andar nas pisadas da fé que teve Abraão antes de ser circuncidado. A ênfase de Romanos 4, 11 e 12 são as pisadas da fé que Abraão teve antes de ser circuncidado. A circuncisão era meramente o sinal que iria caracterizar aqueles que andavam na fé de Abraão, o que hoje não é mais necessário. Quando nós vamos para os dias apostólicos, ainda sobre esse assunto de aliança, de sinal de aliança, de circuncisão, nós vemos que logo após os eventos ali que culminaram a morte, a ressurreição, a descida do Espírito, lá em Atos capítulo 2, Atos 15, verso 1, fala de pessoas que estavam ensinando que os recém-conversos precisavam serem circuncidados. É isso mesmo? Atos 15, verso 1 diz assim, que havia alguns indivíduos que desceram da Judéia, ou seja, eram judeus. E eles estavam procurando os gentios, os irmãos gentios, um grego, um fenício, pessoas de várias nacionalidades. E eles estavam dizendo assim, vocês precisam serem circuncidados, ou seja, vocês precisam receber o sinal da aliança, segundo o costume de Moisés, senão vocês não podem ser salvos. Ou seja, o que essas pessoas estavam fazendo? Eles estavam condicionando a salvação à circuncisão. E havia um conflito muito grande aqui. Porque se havia uma coisa que um judeu não queria conflitar, era com as leis de Moisés. O que acontece? Atos 15, 5 diz que essas pessoas também eram da seita dos fariseus. E eles criam também, haviam crido. E eles diziam que era preciso que as pessoas fossem circuncidadas também. Então, o que é que nós percebemos aqui? Nós percebemos aqui que houve o concílio, não é isso? O concílio lá de Atos.
E em Atos 15, 19, 21, e no verso 28 ao 29, nós vemos que houve uma decisão. Nós falamos até sobre isso há uns dias atrás, quando nós fomos analisar a decisão de Atos 15, foi mesmo? E nós vimos ali qual foi o teor daquela decisão. Só que o nosso foco naquele momento era o que havia realmente sido decidido ali e o que não havia sido decidido. Porque muitas vezes as pessoas leem esse testemunho aqui do que ocorreu em Atos capítulo 15 e colocam coisas que não estavam em pauta. Na verdade, colocam coisas que não estavam em pauta aqui. E dizem que essa decisão se aplicava para os aspectos da lei de Deus, das 10 palavras, o que não é verdade. Não é verdade. Então você vai para Atos 16 e você vê em Atos 16 que aparentemente parece que Paulo ele entra em conflito com Atos 15, porque você vai ver aqui interessante. Em Atos 16, Paulo encontra Timóteo. O Timóteo lá da Epístola de Timóteo. Você vê aqui que no Atos 15 não foi determinado que as pessoas fossem circuncidadas. Não é isso mesmo? Não, não precisa isso, circuncisão. Quando chega em Atos 16, o que acontece? Paulo encontra Timóteo, Atos 16, verso 1 ao 4. E quando ele encontra Timóteo, nós temos alguns dados aqui interessantes que nós precisamos analisar no contexto do encontro de Paulo com Timóteo, para que nós possamos entender por que Paulo ele tomou esta atitude. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. E o primeiro dado importante para nós é que Timóteo era filho de uma judia crente. A mãe de Timóteo era judia, mas ela havia crido. Ela havia sido conversa e ela cria no Senhor. Mas o pai de Timóteo era grego. No texto aqui não dá para entender, não dá para a gente simplesmente fazer uma ilação. O pai de Timóteo, talvez ele não fosse converso, ele não devia ser converso, senão Lucas teria registrado isso aqui. Mas diz aqui que os irmãos davam um bom testemunho de Timóteo. Timóteo era como se fosse aquele rapaz prodígio. Os irmãos em Listra, na cidade de Listra, em Cônio, estavam dando bom testemunho de Timóteo. O que aconteceu? Paulo parece que aparentemente queria preparar o sucessor. Paulo imaginava que fosse Timóteo. Então Paulo quis que ele fosse em companhia de Paulo. E o que Paulo faz? Paulo circuncida Timóteo. Timóteo não era circuncidado. Alguma coisa, provavelmente por essa questão aqui, nos dá a entender que o pai de Timóteo, grego, havia impedido que o seu filho fosse circuncidado. Ele não queria que o seu filho seguisse a crença da mãe, que era uma judia crente. Isso aqui fica claro no texto. Por algum motivo, o pai de Timóteo não estava aqui. Quem sabe o pai de Timóteo já havia morrido, falecido até. Por isso que Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Pode ter sido esse um dos motivos até. E Paulo, então, circuncida Timóteo. Por que Paulo circuncida Timóteo? Por causa dos judeus daqueles lugares. Haviam judeus naqueles lugares. Porque todo mundo sabia que o pai de Timóteo era grego. Então, se Timóteo chegasse com Paulo em algum lugar e não fosse circuncidado, isso seria um escândalo, principalmente para Paulo, para o ministério que Paulo estava desenvolvendo, que buscava alcançar e quebrar as objeções dos gregos e dos judeus. E aí, Paulo continua passando pelas cidades, entregando aos irmãos as decisões lá de Atos 15. E justamente na decisão de Atos 15 diz que as pessoas não eram obrigadas a se circuncidarem. Mas Paulo havia circuncidado a Timóteo. Então, o que aconteceu? Por que Paulo circuncidou Timóteo? O texto é bem claro. Paulo circuncidou Timóteo por causa dos judeus daqueles lugares. Paulo não circuncidou Timóteo porque cria que houvesse algum tipo de obrigação em circuncidar Timóteo, ou que Timóteo estivesse numa obrigação ainda da circuncisão como dada pela lei de Moisés. Paulo sabia muito bem qual é a circuncisão. Paulo fala disso. Mas por causa dos judeus, para que não fosse incitada, inflamada uma perseguição desnecessária contra ele, para que a obra dele já não recebesse tantas pedradas como havia recebido, ele circuncida Timóteo apenas por causa disso. Eu já vi pessoas utilizando esse texto aqui para dizer o seguinte: por que Paulo circuncidou Timóteo? Paulo circuncidou Timóteo porque você precisa ser circuncidado. Nada disso. Não tem sentido. O texto é bastante claro. Você também vai ver agora que no outro texto, é um texto de Gálatas 2.
Em Gálatas capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Paulo também conta outro episódio, quando ele vai a Jerusalém outra vez. Ele diz que isso foi 14 anos depois, que ele se encontra com os discípulos, com Pedro, com Tiago. E ele sobe, 14 anos depois. Sobe outra vez a Jerusalém e vai com Barnabé. Provavelmente aqui isso foi aquele texto lá de Atos, quando ele vai para Jerusalém, ele fez um voto, ele é preso no templo, eles começam a espancar Paulo lá na frente do templo e vem a guarda romana, pega Paulo, leva, aquela história toda que Paulo é preso e vai parar em Roma. O que acontece? Paulo relata esse evento aqui em Gálatas 2. Então nós podemos fazer aqui uma ligação de Gálatas 2 com o texto de Atos 16 com Timóteo. Veja, Timóteo foi circuncidado. Agora nós chegamos em Gálatas 2, 1 a 3, que Paulo vai subir outra vez a Jerusalém. E diz a palavra que ele leva agora Tito. E ele diz que sobe em obediência a uma revelação. Qual revelação? Você precisa ir a Jerusalém. E ele vai. E então Paulo expõe o evangelho. Ele diz o evangelho que prega entre os gentios. Ele está pregando ali. Ele fez um voto, provavelmente que é a mesma passagem lá de Atos, que ele faz o voto, como nós falamos. E o que acontece então? Paulo está pregando a palavra ali. Contudo, o que é importante para nós aqui no texto? Ele diz que nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, ele foi constrangido. Paulo diz aqui, usa a palavra constrangimento. Nem mesmo Tito foi constrangido a circuncidar-se. Quando você lê mais à frente, você vê que Paulo aqui está escrevendo toda a epístola de Gálatas para os defensores da circuncisão. E Paulo diz, dessa vez eu não circuncidei, não quis de forma alguma fazer com que Tito se fosse autoconstrangido a circuncidar-se. Tito não era judeu. Timóteo era judeu. E daqui nós vemos duas circunstâncias diferentes. Tem pessoas que dizem assim: Tito não foi circuncidado porque Tito não era judeu. Timóteo foi circuncidado porque Timóteo era judeu. Então, para os judeus, permanece a obrigação da circuncisão. Então, os judeus precisam ser circuncidados. Eu não preciso ser circuncidado porque eu não sou judeu. Será que é realmente isso que aconteceu? Será que é realmente isso que ocorreu aqui? Basta você dar uma lida aqui na Epístola aos Gálatas e dar uma lida mais uma vez em Atos 16, 1 a 4, onde Paulo circuncida Timóteo não por obediência à lei de Moisés da circuncisão, mas por causa dos judeus. Está bastante claro aqui, por causa dos judeus daqueles lugares. E você vai ver então, quando ele vai falar sobre o assunto da circuncisão, em Gálatas 2 ainda, 4 a 10, que ele faz uma divisão aqui com relação a essas coisas, essa mensagem. Ele diz que existem dois evangelhos. Dois evangelhos. E as pessoas podem pensar, existem realmente dois evangelhos? E essa, mais uma vez, é uma das frases de Paulo que pode causar alguma celeuma das pessoas. Veja só, Gálatas 2, 4 a 10. Paulo diz assim, por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Preste bem atenção aqui. Paulo chama a circuncisão de escravidão. Tudo bem? E ele diz: eu não me submeto nisso, nem por uma hora, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, mesmo que fosse no passado, esses digo que me pareceu ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Paulo diz aqui: aqueles que eram antes de mim, eles não me acrescentaram nada. Agora veja o que ele fala. Pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Olha que coisa. E veja só, repetindo aqui. Paulo diz que o evangelho da incircuncisão foi confiado a ele, e a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Por quê? Aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, ele chama agora apostolado da circuncisão, também operou em mim para com os gentios. Então, existem dois evangelhos, o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão? Não. Existem duas maneiras de pregar o evangelho. O mesmo evangelho, é isso que Paulo está dizendo. O evangelho dele é chamado de evangelho da incircuncisão, porque Paulo ficou conhecido como apóstolo dos gentios.
Ele foi a todo mundo gentil conhecido. A mensagem dele do evangelho era uma mensagem inclusiva. Pedro, o evangelho de Pedro era chamado evangelho da circuncisão, porque o foco da mensagem de Pedro era basicamente para os judeus. Por isso que ele é chamado de evangelho da circuncisão, porque era preciso que os judeus reconhecessem que o Messias que havia vindo era o mesmo Messias que vinha cumprir com a lei. E a lei fazia parte, a circuncisão fazia parte dos preceitos da lei. Fazia parte dos preceitos da lei. Então, por isso que você vê aqui evangelho da circuncisão e evangelho da circuncisão, quando na verdade é apenas um evangelho. E Paulo é bem claro quando ele diz: eu me fiz de fraco para com os fracos, me fiz de sábio com os sábios, eu me fiz de tudo para com todos. Mudei a forma de pregar, me fiz judeu para com os judeus, me fiz gentil com os gentios, para alcançar essas pessoas onde essas pessoas estavam. Então, não existe evangelho da circuncisão e evangelho da circuncisão. Não existe obrigatoriedade, vamos dizer assim, de que as pessoas hoje continuem sendo circuncidadas. Porque hoje existe uma aliança feita, e essa aliança agora é feita no sangue de Cristo. No sangue de Cristo. Tem um outro episódio aqui também que Paulo relata em Gálatas 2, 11 a 16, que é quando havia esses dois partidos, né? Ele vai para Antioquia e ele fala aqui que é Cefas. Eu já vi historiadores, por exemplo, Eusébio de Cesareia, se não me engano, ele fala que esse Cefas aqui não era Pedro, era outra pessoa chamada Cefas. E Cefas também é outro nome para Pedro, mas tudo bem. O que é que acontece? Sendo ou não, ele diz que o Cefas não estava procedendo corretamente, estava junto ali dos gentios, depois os judeus chegam, ele se afasta dos gentios, e Paulo diz, não é assim, não é assim. E veja o que ele diz aqui: nós, judeus, por natureza, Paulo diz que é um judeu, eu não sou pecador dentre os gentios, ou seja, eu conheço a verdade, mas eu não sou justificado. O homem, ele não diz o judeu. Então, isso aqui é mais um texto que prova isso. Mesmo judeu, por natureza, Paulo fala aqui do texto de Gálatas 2, 11 a 16, eu não entendo porque muita gente hoje procura judaizar essas coisas. Você vê muitas pessoas hoje que se dizem despertas, que estão nos grupos aí de WhatsApp, de Telegram, principalmente, as pessoas estão judaizando tudo, sabe? Você tem de ter uma parcimônia, uma sabedoria espiritual dos céus com base na Escritura, como isso aqui, claro, na Escritura, para você não ir de um extremo ao outro. Você não pode ser aquela pessoa, né, que não precisa mais e também tem que ser uma pessoa que viva judaizando coisas que não tem mais necessidade hoje. Isso revela, não sei, ou uma falta de conhecimento, ou revela uma aculturação da mente. E tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que estão até falando palavras que tem na sua língua nativa, que é o português, a pessoa não está falando mais a palavra, está falando uma palavra de pronúncia hebraica. É preciso ter cuidado com essas coisas. E Paulo diz, nós judeus, e Paulo diz, eu sou judeu também, não sou pecador. Agora, o homem não é justificado pelas obras da lei. Ele podia dizer isso aqui com relação também ao judeu. Ele diz: o homem não é justificado, o homem em geral, mas é mediante a fé em Cristo Jesus. Não importa se é judeu, não importa quem seja agora. Existe uma aliança definitiva e você é justificado pela fé. E parece que fugiu aqui, mas voltou. Então, essa é a obra da lei que Paulo se refere aqui. Esses aspectos da lei cerimonial. Paulo está se referindo a isso. Isso não tem mais aplicação. A quinta aliança agora, falamos bastante sobre essa quarta aliança, a quinta aliança, mais uma vez, ela leva para um sinal de santificação. Ela leva para voltar e aprender a aliança das leis fixas do Criador. E também é um sinal de libertação. Nós já vimos isso em Deuteronômio. Foi isso ontem? Deuteronômio 5, 12 a 15. Esta nova aliança, ela está fundamentada, alicerçada na ceia, na Santa Ceia. Sim, na Santa Ceia. Você tem um emblema ali, você tem um rito, não apenas uma ceia. Você tem uma ceia que é estabelecida sobre o rito do Pessach. O que é o Pessach? Da Páscoa. Você vê uma, você tem como se fosse uma ampola, ela é virada ali. Você tem ali o Pessach
a cerimônia da Páscoa, você tem ali 4 taças, você tem ali o cordeiro, tudo aquilo ali. Mas quando chega no momento da ceia, no meio da ceia, a gente podia falar sobre isso aqui qualquer dia desses, né? Qual foi o momento da ceia? Foi no início, foi no fim, Judas participou, Judas não participou, é um assunto bem interessante. No meio da ceia, a inversão, uma modernidade, e é estabelecida a ceia, o próprio sangue do cordeiro real naquele instante. Pelo próprio Messias, a aliança, e essa é a aliança agora, é a mesma aliança que tinha sido profetizada por Jeremias, por Daniel também. Exemplo, Jeremias 31. Jeremias 31, 31 a 34. Aqui nós temos um ponto de transição entre a Pessach e a ceia. Então não tem sentido hoje as pessoas estarem celebrando ceia nos moldes em que se celebra no judaísmo mais. Se você diz que você é um cristão nazareno, eu sou um cristão messiânico e tal, não tem sentido você querer celebrar a ceia nos moldes, por mais que seja uma cerimônia bonita, interessante, mas não tem, não é assim mais, não é dessa forma. Jeremias 31, 31 a 34, ele diz que firmaria nova aliança. Eis aí vem dias em que firmarei nova aliança, ou aliança renovada, não importa, é uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não é a aliança como foi feita lá quando ele os tirou da terra do Egito. Por que ele diz aqui? É outra aliança diferente? Não. É uma aliança que não quebra. É uma aliança imutável. Essa é a diferença. Aquela aliança lá foi quebrada. Por que ela foi quebrada? Eles anularam a aliança. Então, a diferença dessa aliança, agora, do Cordeiro, para a antiga aliança, é que esta aliança não é suscetível mais a ser anulada. Aquela aliança, sim, ela foi anulada. Por quê? Lembra daquele texto de Romanos. O texto de Romanos que nós vimos ontem, Paulo diz assim: a lei está enferma pela carne. E nós vimos o sentido disso ontem, um pouco. Qual o sentido da estar enferma pela carne? O sentido é que não há a eficácia do sangue da nova aliança estava suspensa, estava no futuro. A partir do momento que ele chega, que ele acontece, a carne não mais pode estar enferma, porque há um reavivamento através do Espírito. E é o aquele que é nascido do Espírito, que tem poder espiritual, que tem graça espiritual para viver de acordo com o padrão divino. É por isso que aquela pessoa que é carnal, como diz Paulo também lá em Romanos, não pode obedecer à lei de Deus. Paulo diz isso claramente. Se você é carnal, vendido à escravidão do pecado, por isso que a sua carne está enferma. E a nova aliança, em Jeremias 31, é a seguinte: na mente lhes imprimirei as minhas leis. Tem pessoas que não gostam nem desse texto. As pessoas da hiper, ultra, mega, infinita graça não gostam desse texto. Porque Deus está dizendo aqui que a aliança que ele faz, agora nos últimos dias, é imprimindo a lei dele. As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não querem saber de obediência. As pessoas só querem saber de graça. E você vê que a graça anda junto com a obediência. Então tem pessoas que não querem nem ouvir isso. Não, não quero ouvir. Aí, às vezes está na transmissão aqui e sai. Mas essa é a verdade, está aqui na palavra, não sei o que estou falando. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e no coração também escreverei. Qual o resultado disso? O resultado óbvio: eu serei o seu Deus e eles serão o meu pai. Mais uma vez, a contrário senso. O que caracteriza alguém que faz parte da nova aliança? Olha só, que pergunta. O que caracteriza alguém? Qual a característica de alguém que realmente faz parte da nova aliança no sangue do Messias? Qual é a característica dela? Quem sabe a gente fica surpreso, mas o que Deus diz é assim: aquela pessoa, conforme Jeremias 31, esse texto também está lá em Hebreus, aquela pessoa que recebe as minhas leis, a minha lei, na mente e no coração. Então, consequentemente, essa pessoa, ele faz parte do meu povo e eu sou o seu Deus. Aquela pessoa que não aceita que seja imprimida a minha lei, o processo de obediência na sua mente, no seu coração, consequentemente, a contrário senso, não está no processo de intimidade entre o ser humano e Deus, fazendo parte do seu povo, sendo o seu Deus. É isso que está aqui na palavra. Hebreus 8, 8 a 12, Hebreus 10, 16 a 18, vai dizer a mesma coisa. É o mesmo texto usado agora
no livro de Hebreus. Então as pessoas falam muito de nova aliança, você vive na nova aliança. Ah, você vive na graça, nova aliança. Aí quando esse texto aqui o pessoal nem fala, nem nota, parece que está escondido, guardado debaixo de um tapete. Mas é isso aqui, a nova aliança. Essa é a nova aliança. Está bem claro na Escritura. Essa é a nova aliança. Que aliança é esta? Lucas 22, 20. Quando vamos para Lucas 22, 20, nós vemos que a aliança é a Santa Ceia. O sentido da ceia. Não é apenas a Santa Ceia. A Santa Ceia. É o símbolo, a participação, a renovação do sacrifício feito pelo Messias. E essa Santa Ceia aqui, você vai ver que ela está também prefigurada, fala dela lá em Daniel 9:24. Então, Daniel 9:24 não tem nada a ver com a história de Anticristo. Nós já falamos, estudamos isso aqui várias vezes. Daniel 9:24 fala das 70 semanas. E aqui fala do Messias, o que ele vai fazer, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia. Isso está aqui em Daniel capítulo 9, versículo 24. Então, a Santa Ceia, os emblemas da ceia, através do sacrifício do Messias, você tem como um banquete aqui. Ele está oferecendo, convidando, chamando todos a participarem dos seus emblemas de vitória, de santificação. Agora, qual é o sinal? Qual é o sinal dessa aliança? Nós vimos aqui a aliança, né? Representada aqui pela ceia, e o que a ceia representa. Esse é o meu corpo e o meu sangue. Essa é a aliança. Participar do corpo e do sangue. Santa Ceia é muito mais participar do corpo e do sangue. É você nascer de novo, ser uma nova criatura. É essa a última aliança. Nascer de novo, ser transformado, ser mudado. Agora a pergunta é, qual é o sinal desta aliança? Todas as alianças, elas têm um sinal. Qual é o sinal dessa aliança? Marcos 16, 16. O que diz em Marcos 16, 16? Diz assim, veja, já está a aliança aqui. Mas o que é que o Senhor disse? Quem crer e for batizado, salvo. Quem, porém, não crer, quem será condenado. Lucas 7, 29 a 30. O povo ouviu, os publicanos reconheceram a justiça de Deus e foram batizados com o batismo de João. O povo ouviu, reconheceu a justiça de Deus, foi batizados com o batismo de João. Este era o sinal daqueles que estavam sendo preparados, se preparando para receber o Messias, Cristo na primeira vida. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o desígnio de Deus, não tendo sido usados por ele. Como é que se rejeitou o desígnio de Deus? Como é que os fariseus e os intérpretes da lei, que equivalem hoje aos chamados PhDs, né? Os doutores em hebraico, em grego e aramaico, não sei o quê, o que é que eles fizeram? Rejeitaram o desígnio de Deus. De que forma rejeitaram o desígnio de Deus? Não tendo sido batizados. Então, é sério. O sinal desta aliança, o sinal da aliança, da nova aliança, é o batismo em nome de Jesus. Tudo bem? 1 Pedro 3, 21 e 22 diz assim: o qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Ele fala que a arca figurava o batismo. E isso salva. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência com Deus por meio da ressurreição de Cristo, que foi ao céu e está à direita de Deus. Então, muito bem, finalizamos por aqui. Finalizamos esse tema das alianças neste ponto. O que é importante que nós tenhamos para nós? Você não compreender nenhuma das alianças que já passou, que já aconteceram, entenda a mais importante de todas, que é esta, a qual você foi chamado para vivê-la. Uma aliança no sangue e no corpo do Messias. Aliança de transformação no sangue e no corpo de Cristo. Essa aliança envolve o batizar do Espírito para ser uma nova criatura, de maneira que a lei
a vontade do Altíssimo possa ser imprimida na sua mente e dentro do seu coração. Esse é o processo da nova aliança. Qual o sinal desta aliança? O batismo. O batismo nas águas é o sinal exterior. Toda aliança tem um sinal, tinha e tem um sinal exterior. O sinal desta aliança você faz. O sinal externo de aceitação desta aliança, da última aliança, é o batismo em nome de Jesus. Tudo bem? Então, a todos, que nós possamos aprender essas verdades para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, e que nós possamos participar de verdade, efetivamente, dessa aliança que nos salvou para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.